Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar o seu like, a sua curtida e também se inscrever no canal. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. E agora, quando eu olho para Apocalipse, capítulo 7, o versículo de número 9 diz: Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Queridos, nós vemos aqui uma ordenança e nós vemos um cumprimento daquilo que o Senhor prometeu que faria por meio da igreja. Agora resta-nos sermos obedientes e participantes. Se somos obedientes e participantes, estamos engajados naquilo que o Senhor nos convocou a fazer. Se simplesmente somos indiferentes a este chamado, nós veremos a coisa acontecer e não teremos o privilégio de sermos participantes. Jesus diz que ele está enviando a igreja com toda a autoridade, porque ele recebeu essa autoridade do Pai e agora ele envia a igreja com essa autoridade. E Lucas registra em Atos 1:8 que seríamos testemunhas de Jesus no poder e na ação do Espírito Santo. Versículo 8 diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Os discípulos acreditaram. Os discípulos, debaixo do poder e da unção do Espírito, então começam a fazer uma obra poderosa, uma obra maravilhosa, uma obra impactante. Só que eles se acomodam em Jerusalém. A coisa está fluindo, a coisa está acontecendo, a igreja está explodindo em crescimento. E eles então se acomodam. E o Senhor Deus manda a perseguição, que aí é o que acontece em Atos 8, versículo 1. Olha lá o que diz a palavra. Agora a igreja ela está debaixo de grande perseguição e acontece então uma dispersão por causa disso. Versículo 1: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens poderosos sepultavam Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Ora, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, e faziam isso com grande poder, com grande unção, com grande autoridade, e grandes milagres, sinais, libertações iam acontecendo. Então, quando nós resolvemos não obedecer o mandamento do Senhor, quando nós nos acomodamos, nós estamos sujeitos a sofrer a perseguição para que aconteça a dispersão e possamos então cumprir aquilo que o Senhor ordenou à sua igreja. Uma outra coisa que eu quero ver com você é Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo,
enquanto adoravam o Senhor, em outra versão, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, eles agora, no poder e na ação do Espírito Santo, porque este livro de Atos também é conhecido como os Atos do Espírito Santo, nesse poder e nessa unção, o Espírito Santo vem à igreja e diz: me separe a Saulo e a Barnabé. E depois diz que o Espírito Santo os envia por meio da igreja. Outra coisa interessante é quando Paulo está chegando a Troade, e ali algo maravilhoso acontece, porque ele começa a entender que Deus quer direcionar a missão. Então é Deus falando, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito de Jesus agindo na missão. Quando Paulo tem aquela visão maravilhosa e ele entende da parte de Deus, quando aquele homem lhe aparece e diz: passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo vai para lá e uma grande obra maravilhosa acontece em toda a parte sul da Europa. Queridos de Deus, o Deus da missão, no poder e na autoridade de Jesus e na unção do Espírito Santo, quer impulsionar a igreja a fazer esta grande obra maravilhosa, que resultará naquilo que lemos em Apocalipse 7, versículo de número 9, onde todos os povos, tribos, línguas e nações estarão ali presentes, pregando, adorando o Senhor, já salvos, porque a igreja cumpriu a missão. Não fique de fora, não fique desapercebido. Deus quer usar a sua igreja no poder e na autoridade do Espírito Santo. E eu encerro esta palavra lendo 2 versículos. O primeiro versículo é Atos 28, versículo 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Se fôssemos abrir agora um novo capítulo, seria Atos 29, versículo 1. Não tem na Bíblia, mas é a igreja que está escrevendo essa história, que continua, que culmina, que dá seguimento, que dá acompanhamento àquilo que Deus vinha fazendo. Olha o que Lucas diz quando ele começa a escrever a Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele está passando para Teófilo tudo que ele começou a escrever, tudo que ele começou, a fazer e a ensinar. E agora em Atos dos Apóstolos é o que a igreja está fazendo na autoridade, no poder e na unção do Espírito Santo. E hoje nós estamos dando continuidade a essa história maravilhosa, que se culminará com todos os povos, tribos, línguas e nações adorando ao Senhor. Seja participante desta missão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. Dê uma curtida, dê o seu like e se inscreva no canal. Em nome de Jesus. Amém.